Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso desafio de 5 projetos em 5 dias, edição React. Então vamos lá, primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para você como é que vai funcionar o nosso desafio, como é que vão ser as coisas, tudo bonitinho, e também eu vou fazer nessa mesma aula aqui um processo de nivelamento. Em outras palavras, eu vou explicar para você como é que funciona o React, como é que você instala, o que é que você precisa para instalar, quais são os primeiros passos, enfim. Eu vou dar uma visão geral sobre a biblioteca para você entender bonitinho como é que é e facilitar o seu processo de acompanhar os projetos, tá bom? Todos os projetos eles vão ser focados em te explicar os detalhes de funcionamento, enfim, mas aí os detalhes bem técnicos mesmo sobre como funciona o React, esses no caso eu não vou passar nos projetos, tudo bem? Então esse nivelamento ele serve justamente para a gente conseguir te passar meio que uma base geral para você conseguir acompanhar com mais facilidade os projetos, legal? Então vamos lá, você precisa ter obviamente conhecimento em HTML, CSS, JavaScript, tá? TypeScript não é tão necessário você ter, mas a gente vai usar em todos os projetos, tá? Mas não se preocupa, qualquer detalhezinho específico de TypeScript que seja diferente do JavaScript, eu explico para você como é que funciona, tá bom? Então nem se preocupa com essa parte. Mas vamos lá, vamos direto para o nosso mini curso, né, de nivelamento do React. Obviamente, eu não vou ensinar aqui detalhadamente como é que funciona a biblioteca. Isso aqui a gente vê no nosso curso específico, aí tem dividido em aulas bonitinho, eu aprofundo em cada detalhe sobre o React. Aqui é, como eu falei, uma visão geral, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos direto para cá, deixa eu passar aqui para minha telinha, pronto. Estou na minha telinha aqui agora e vamos começar a brincadeira. Então, primeira coisa que você precisa ter é um editor de código, obviamente eu estou usando aqui o Visual Studio Code, né, o famoso VS Code, está aqui bonitinho. Vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente, entre aspas, instala o React na nossa máquina. Então, esse é o site oficial do React, então reactjs.org, aqui eu só estou com a versão em português, né, do site, mas é reactjs.org, tá? E aí para você criar o seu primeiro projeto com React, você vai precisar do Node instalado no seu PC. Então, se você acessar aqui nodejs.org, você vai entrar nesse site aqui, baixa a versão LTS, porque, por exemplo, hoje, enquanto eu estou gravando agora, está na 16 a atual. Contudo, a LTS, que é a versão estável, a versão que, como tem a própria frase aqui, recomendado para a maioria dos usuários. Então, tem a 14, tá? Para rodar o React, a gente precisa de pelo menos a versão 10. Então, a 14 vai servir mais do que suficiente para a gente, tá? O processo de instalação do Node ele é muito simples, então eu não vou nem passar por essa parte. O fato é, quando você instalar o Node, entrar nesse site aqui, baixar o instalador, etc., e instalar o Node, você vai abrir aqui o seu prompt de comando ou o seu terminal, dependendo do sistema operacional que você esteja utilizando, e aí você vai digitar o seguinte comando, dois na verdade, node-v, e aí ele vai mostrar para a gente a versão que está instalada no seu PC, no meu caso aqui é a 14.2, por exemplo, e npm-v, e aí ele vai mostrar a versão do npm que está instalada no seu PC também, no meu caso aqui a 6.14, tá bom? Então, junto com o Node vai vir esse NPM, então não se preocupa em quem é esse NPM, como é que eu instalo ele. NPM significa Node Package Manager, tá? A gente usa esse cara para a gente conseguir instalar as bibliotecas que a gente precisa para conseguir brincar aqui com as nossas aplicações, tá bom? Beleza. Uma vez que a gente tem instalado, vamos agora começar a trabalhar com o React de fato, tá? Então vamos aprender como é que a gente cria o nosso projeto e põe ele para rodar, meio que um Olá Mundo, né? Um Hello World, vamos fazer aqui. Então, deixa eu limpar aqui a telinha. A gente faz pelo próprio terminal, você consegue fazer, tá? Então, você vai fazer o seguinte basicamente. Você vai, no caso né? Vou entrar em uma pastinha, no meu C2 pontos, uma pastinha chamada Projetos, e dentro dessa pastinha eu tenho uma outra pastinha chamada D5 React. Vou entrar nessa pastinha bonitinha aqui. Beleza. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou criar o meu projeto.
como é que eu faço para criar o meu projeto? Eu vou digitar npx, de espacinho, né? Create React App. Create, tracinho, React, tracinho, App. É o nosso famoso CRA. O C de Create, o R de React e o A de App, tá? Dou um espaço e agora eu vou botar o nome do meu projeto. O ideal é que esse nome seja todo minúsculo, sem caracteres especiais, sem espaço, enfim, um nome bem simples, né, para o nosso projeto. Então, vamos chamar aqui de hello-world, tá? Dou um espaço, traço, template, espaço novamente e TypeScript, para que ele instale o Node junto, né, com pré-configurado para usar com o TypeScript. Legal? Então, eu vou simplesmente dar um Enter, dei um Enter aqui, e aí ele vai fazer todo o processo de baixar as bibliotecas que precisa, enfim. Esse processo aqui de criar um projeto, ele geralmente demora um pouquinho, tá? Então, dependendo da sua internet, dependendo de como o funcionamento aí, ele pode ser que demore um pouquinho, tá? Então, eu vou cortar aqui para quando ele terminar de fazer todo o processo, eu volto aqui com você e a gente continua. Beleza, ó, terminou de instalar aqui. Quando eu sei que terminou é quando ele aparece, ó, os comandozinhos do que a gente pode executar, tudo bem? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer agora? Como ele criou o projeto, ele criou uma pasta, melhor dizendo, né? Se chama Hello, no caso do meu projeto, se chama Hello-World, né? Então, vou fechar aqui o meu terminal, não preciso mais dele, né? Vamos vir aqui para o nosso editor de código e aí eu vou arrastar a minha pastinha Hello World que foi criada para essa areazinha do meu editor. E aí ele abre o projeto aqui, tá bom? Então agora vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais como é que é esse projeto. O React, como você já sabe, é uma biblioteca feita especificamente para front-end. Então, com ela, a gente consegue criar as nossas interfaces dos nossos sistemas, sites, enfim, o que a gente quiser criar que trabalhe no browser, por exemplo, tá bom? Então, como é que funciona esse negócio? Aqui no projeto, ele tem bibliotecas que você consegue baixar e inserir dentro do projeto, tem recursos específicos e infinitos que você consegue usar junto ou juntamente, né, com o React, tá? Então, vamos entender como é que funciona o geral aqui e como é que a gente faz rodar para a gente conseguir ver alguma coisa no navegador, tá? Então, todos os arquivos do nosso projeto, eles estão aqui nessa pastinha chamada src, que vem de source ou código-fonte, basicamente, né? Então, se eu abrir aqui essa pastinha, eu vou ver vários arquivos e o principal arquivo, que é o primeiro que é executado, é um arquivo chamado index.tsx. Por que tsx? Já eu explico um pouquinho. Vem do TypeScript, mas o x eu vou explicar já, tá? Então, ó, aqui é o código padrão, o primeiro código, na verdade, que é executado do React. E aí, aqui a gente consegue entender algumas coisas. Já, por exemplo, você vai ver em todo arquivo React, sempre tem vários imports. Então, eu estou importando alguma coisa aqui, estou importando outra, enfim. Eu estou importando coisas distintas. São bibliotecas, são recursos específicos, são divisões do meu site. Então, eu vou dividir o meu site ou o meu sistema, ou a minha interface, né, o meu projeto, em arquivos diferentes, até para organizar, né? Então, vou dividir o cabeçalho do site, fica aqui. Uma parte específica do login fica aqui. Uma parte de alguma outra área do site fica aqui, enfim. E aí eu junto tudo e vou montando, né, o meu sistema, o meu site ou o que é que eu estiver criando, tá? Então você vai ver vários processos de importar. Depois você vai ver esse carinha aqui, que ele está basicamente a grosso modo, tá? Ele está selecionando, ó, uma tag pelo ID chamada root. Mas aonde que ele está selecionando? Aqui, ó, na pasta public eu tenho um arquivo index.html, é o arquivo padrão, né, do meu site. E aí dentro dele, ó, eu tenho um body e eu tenho uma div. É a única coisa basicamente que tem aqui dentro dessa página, né? É um body e dentro dele tem uma div root. Então, todo o meu projeto ele vai ser montado dentro dessa div root. Tá? O React ele precisa de uma div, ou melhor, de um elemento HTML, né, inicial para que ele construa o site inteiro em cima desse elemento, ou melhor, dentro desse elemento, tá bom? No caso lá, tem uma div chamada com ID root
ele seleciona essa div e aí ele renderiza, ó, renderize o aplicativo. Cadê o aplicativo? Tá aqui, ó, eu estou importando de um arquivo chamado app. E se você procurar aqui, deixa eu minimizar aqui, dentro do SRC, você vai ver um arquivinho chamado app. Vamos abrir ele. Pronto. Esse arquivo, de fato, é o que a gente vai ver na tela, tá? Agora aqui vem a parte interessante. Como é que eu faço para ver na tela de fato? Vamos lá. Eu vou abrir aqui uma extensãozinha que eu tenho no VS Code chamada terminal, que aí ela basicamente faz o seguinte, ela abre um terminal, um prompt de comando com a pastinha do projeto já selecionada. Só isso, mas você pode abrir um prompt de comando externo e ir até a pastinha do projeto e rodar os comandos que eu vou rodar aqui, tá bom? Então, primeiro comando que a gente vai rodar se chama npm espaço start para começar o projeto, tá? Então, eu vou dar um enter. O que ele vai fazer? Ele vai iniciar aqui o servidor do projeto e ele vai automaticamente, ó, abrir no meu navegador um endereço. Geralmente é com a porta 3000. Então, perceba aqui, ó, localhost, porta 3000 e aí ele apareceu algum conteúdo aqui. Esse conteúdo é o quê? É basicamente essa telinha aqui. Posso fechar aqui meu terminal agora. E ó, é essa telinha aqui. Então, por exemplo, ó, aqui tem edit, src app and save to reload. Eu posso, tá aqui ó, o textinho tá aqui. Eu posso remover esse texto para olá mundo. Salvei. Quando eu salvo, ele atualiza aqui automaticamente. Então, ó, olá mundo. Legal? Então, aqui basicamente é onde eu construo a minha aplicação, tá? O que nos leva ao próximo ponto que eu queria. Agora que a gente já tem, né, o nosso aplicativo rodando bonitinho, vamos entender o seguinte. Existe um conceito chamado JSX, que é o seguinte. Aqui você está vendo um código que é, se eu perguntasse para você, você diria, ah, isso aqui é HTML. Sim, isso aqui se parece muito com HTML, mas não é HTML de fato mesmo, tudo bem? Por quê? Por exemplo, para você definir uma classe do CSS dentro do HTML, você usa class name? Não, né? Você usa class apenas. Mas no JSX, que é esse código aqui, tá? A gente usa class name, tá? O que que acontece? A gente vai criar esse código aqui se parecendo muito com o CSS, ou melhor, com o HTML. O React, ele vai pegar isso que a gente criou e ele vai transformar em código React de fato, tá? E aí esse código React de fato é que vai criando as coisas na nossa tela, beleza? Então, show de bola. Por isso que você vai ver, por exemplo, aqui ó, o SRC desse IMG não tem um item específico, ele está carregando ó, com um negócio esquisito aqui, um negócio estranho aqui, tá? Então, vamos aprendendo isso aqui. Tudo isso aqui a gente vai aprendendo ao longo dessa aula aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apagar tudo. Apaguei tudo. Deixa eu fechar o HTML, fechar o index e vamos começar do zero aqui o nosso componente, tá? O nossa aplicação, nosso projeto. E a primeira coisa é um conceito que eu acabei de falar sem querer aqui, componente. Então, tudo no React a gente vai chamar de componente. Então, por exemplo, a minha aplicação inteira, ela é um componente. Dentro dela, se eu tiver um cabeçalho, eu tenho um componente. Se eu tiver um rodapé, eu tenho um componente. Se eu tiver um botão, eu tenho um componente. Então, tudo no React a gente chama de componente. Legal? Então, vamos lá. Vamos criar o componente geral do nosso projeto, que também é chamado de componente, tá? Então, eu crio uma função e aí eu dou um nome para essa função e depois eu exporto essa função que ela vai ser usada por quem importar esse arquivo, beleza? Então eu preparo aquilo para ser exportado e aí eu importo em algum lugar e uso isso aqui. No caso eu estou importando no index, né? Então vamos lá. Const app e aí eu crio uma função. Eu posso fazer assim ou então eu posso fazer function app e criar assim também. Os dois, no fim das contas, não é uma função. Aqui é uma função normal e assim, ó, const app. Aqui eu estou criando uma função anônima dentro de uma constante. Então, é uma função do mesmo jeito, tá? Então, fizemos isso daqui. Agora é o seguinte, toda função ela tem um retorno, né? Mesmo que esse retorno seja nulo, não seja nada, mas existe um retorno lá. Então, aqui a gente retorna o que a gente quer
exibir. Então, eu retorno isso aqui e aqui dentro eu ponho o que eu quero. Então, por exemplo, vou botar aqui uma div qualquer com um olá mundo nela. Então, acabamos de criar aqui um componente. Um componente nada mais é do que uma função que tem um retorno, que esse retorno é alguma coisa, por exemplo, aqui uma div com um texto, né? Olá mundo, por exemplo. Tá? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um export default app para eu exportar aqui essa função e ela vai ser, no caso, a função original desse arquivo aqui. Quando eu salvo e eu venho aqui na minha página, olha lá, automaticamente minha tela ficou branca, porque agora eu não estou usando mais nenhuma estilização nem nada, né? E o textinho aqui, ó, olá mundo. Legal? Beleza. Já começamos a aprender aqui algumas coisas. Agora vamos começar a aprender um pouquinho mais sobre como é que a gente põe coisas específicas na tela, tá? Então, por exemplo, ó, eu posso vir aqui dentro da minha função, antes do return, obviamente, né? E eu vou criar aqui uma variável qualquer. Então, let name, e aí aqui eu vou botar um string com um nome específico. Então, Boniek, por exemplo. Então, colocamos aqui, opa, Boniek, beleza. Agora eu quero exibir esse nome na tela. Então eu quero botar aqui, por exemplo, um olá Boniek, tudo bem? Alguma coisa assim. Eu venho para cá e aí eu faço o seguinte, não esquece nunca que isso aqui não é HTML, beleza? Ele só se parece. Então eu vou botar um olá, vírgula, o nome, né? Então, na verdade, a vírgula vem depois, né? Então, olá, papapá, vírgula. Tudo bem? Legal? E aí, no lugar desses 3 pontos, eu quero o nome da pessoa. Eu venho para cá e eu abro e fecho aqui esses colchetes com isso aqui a gente chama de expressão. Então, aqui dentro, eu consigo colocar código JavaScript. Então, se eu botar aqui 1 mais 1, ou 1 mais 2, no caso, ele vai fazer essa conta no JavaScript mesmo, tá? Se eu colocar aqui sei lá, alguma coisa de JavaScript, então um número aleatório, então math.random, que é uma função do JavaScript, ele vai rodar isso aqui e aí o resultado fica no lugar dessa expressão aqui. Então vai ficar olá, 0 ponto alguma coisa, tudo bem? Beleza? Como eu tenho uma variável, eu consigo jogar essa variável aqui. Então, name, por exemplo. E aí, nesse caso, vai ficar olá. Name tem o quê? Boniek. Então, vai ficar olá, Boniek. Tudo bem? Então, ó, se eu salvar aqui e vir para cá, olha lá o que aparece. Olá, Boniek. Tudo bem? Beleza? Então, já vamos aprendendo, já estamos conseguindo aprender um pouquinho aqui como é que a gente faz para criar e exibir conteúdos dentro da minha aplicação, tá? Então, se eu tiver outra variável aqui, por exemplo, idade, ou no caso, um age, né? Então, vamos botar aqui um 90. Então, olá, Boniek, tudo bem? Parabéns. Nossa, parabéns pelos seus... E aí eu ponho aqui age anos. Salvei. E olha lá. Olá, Boniek, tudo bem? Parabéns pelos seus 90 anos. Legal? Então, ele aparece automaticamente aqui os itens que eu estou botando aqui. Legal? E aí, como eu falei para você, você consegue fazer código JavaScript dentro dessas expressões. Então, já já a gente vai conseguir, por exemplo, fazer um loop para mostrar vários itens quando eu tiver uma lista, né, alguma coisa do tipo. Então, fazer renderizações condicionais. Já já a gente faz um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Agora, vamos aprender o seguinte. Eu estou criando um projeto. E aí esse projeto ele tem uma interface que vão ter vários recursos diferentes nessa interface, legal? Então, um desses recursos vai ser, por exemplo, eu tenho um cabeçalho, depois eu tenho um rodapé, alguma coisa do tipo, né? Então, o que é que eu faço? Eu vou vir para cá e eu quero que fique o cabeçalho aqui, depois o conteúdo aqui, qualquer que seja, e depois o rodapé aqui, legal? Então, eu quero dividir isso aqui em componentes diferentes para que eu consiga ficar mais organizado. Então, toda página, por exemplo, eu vou usar o mesmo cabeçalho. E aí, se eu quiser fazer uma alteração no cabeçalho, eu vou lá e eu altero o arquivo específico de cabeçalho e ele vai alterar em todas as páginas, né? Então, isso aqui é o processo de organização básico de qualquer sistema. Então, o que é que eu faço? Vamos lá. Eu vou vir aqui na pastinha src, eu vou criar uma nova pasta
e eu vou chamar ela de components. Na verdade, você pode chamar o que você quiser, né? O components é um nome que já denota o que é, o que vai ter dentro dessa pasta, né? Então, beleza. Aqui dentro da pasta, vamos abrir um novo arquivo e vamos chamar esse cara de, por exemplo, header.tsx. E aí, todo arquivo, lembrando agora da parte do tsx, o que é, tá? Então, todo arquivo que ele tenha, que ele seja TypeScript, e ele tenha isso aqui, ou seja, ele tenha um JSX dentro desse código, a gente põe JSX, no caso, se fosse JavaScript, né? Mas como é TypeScript, TSX. Legal? Que aí o React ele vai identificar, beleza, esse arquivo aqui é um TSX, então ele tem um código JSX dentro. Então deixa eu pegar ele para eu ler e traduzir o que tem lá. Ok? Beleza. Então, ó, o meu componente aqui do header, eu faço como? Exatamente igual eu faço qualquer componente. Então, criar uma funçãozinha header, por exemplo. Então, criei aqui a funçãozinha header com um returnzinho. E aqui eu vou botar, sei lá, um header. E dentro desse header eu vou botar um H1 com algum título interessante. Então, esse aqui é o meu header. Legal? Então, eu vou dar um export e export header. Eu posso fazer assim ou, ainda melhor, eu ponho um export aqui mesmo, já exportando, já crio exportando a minha constante. Legal? Então, pronto. Criei aqui um header. O que eu faço agora? Vou vir para cá. Eu preciso importar esse header para eu poder utilizar ele dentro da minha função, tá? Então, eu vou vir aqui. Eu vou dar um import from. E aqui eu vou abrir para eu especificar de onde é, né? Então, eu dou 2 pontos. Eu ponho um ponto barra, como eu estou tratando de um arquivo, né? Então, eu vou para a pasta components e depois header. E aí eu importo quem? Eu estou exportando header, né? Então, eu vou importar header. Tá? Eu exportei esse cara, eu aqui importo esse cara. Isso significa que eu posso exportar mais de uma coisa, tá? No caso aqui, eu estou exportando apenas um item, uma função. Então, tá aqui. Beleza? Como é que eu faço para usar ela agora? Eu venho aqui, ó, no lugar desses 3 pontos, por exemplo, e eu uso ela como se fosse uma tag HTML. Então, eu abro aqui, eu ponho header e eu fecho ela. Salvei, pronto, eu tenho um header aqui agora. Então, ó, se a gente vir aqui, eu estou vendo algum título interessante, depois 3 pontos, depois 3 pontos. Ou seja, esse cara, ele vai pegar o conteúdo disso daqui e vai jogar aqui dentro. Legal? Então, vamos aprendendo aqui como é que a gente vai fazendo esses processos, né? Vamos lá. Eu vou botar o seguinte, eu vou criar um footer também, tá? Então, vou novo arquivo aqui em components, footer.tsx. Eu posso até copiar o mesmo conteúdo daqui, para a gente não precisar recriar a estrutura, eu vou só mudar o nome, né? Então, aqui vai para footer também, aqui footer também. Aqui não vai ter um H1, né? Aqui vai ter um, sei lá, todos os direitos reservados. Salvei, pronto. Estou com o meu footer, meu header aqui também. Então, vamos importar aqui também o meu footer, né? Então, from .components, header não, footer. E aqui a gente escolhe o nosso footer. E aí eu substituo aqui. E aí eu tenho agora 3 pontinhos aqui. Então, salvei. Eu tenho, ó, título interessante, 3 pontinhos e todos os direitos reservados. Perfeito. Beleza. Agora o que é que eu vou fazer? Aqui no meio fica o meu próprio site, né? Então aqui eu nem preciso criar um componente por enquanto, por exemplo. Mas vamos começar a entender o seguinte. Às vezes eu quero passar uma informação para dentro do header. Então, por exemplo, isso acontece em quase todo projeto. Eu tenho lá o projeto que ele tem lá o cabeçalho do projeto que tem um menu dentro, por exemplo. Eu quero saber qual é o menu que está ativo. Então, como é que eu vou saber o menu que está ativo se está independente aqui o meu arquivo? Como é que eu vou fazer esse processo? A gente faz esse processo com um negocinho chamado prop. E aí é importante demais que você entenda o que é uma prop, tá? Porque eu vou falar sobre esse prop em todos os projetos daqui para frente, eu vou falar sobre prop, tá?
Então, o que é prop? Prop basicamente é como é a forma de eu usar para passar informações de um componente para outro componente, tá? Então, por exemplo, eu quero aqui no meu header botar o meu olá Boniek, por exemplo, tem que ser aqui. Então eu quero um olá e o nome da pessoa que eu quero, tá? Mas eu não tenho o nome dessa pessoa aqui. Eu tenho o nome na função, no componente da minha aplicação, certo? Como é que eu faço para passar essa informação, por exemplo, daqui para dentro desse componente? Eu uso uma prop. Então eu venho no componente, é como se fosse um atributo do HTML, tá? Só que não é um atributo. A gente chama, no React a gente chama de prop, tá? E aí eu ponho aqui, por exemplo, eu vou passar aqui uma prop chamada name. Eu dou um igual, e aí como eu vou passar uma variável, eu abro uma expressão, lembra? Então abro uma expressão, e aí eu ponho aqui name, por exemplo, é o nome da expressão. Legal? Beleza. Passei essa prop, vou passar uma outra prop. Vou passar a idade também. Então, age, e aí eu passo aqui age. Lembrando, eu estou botando o mesmo nome aqui, o nome da prop e o nome da variável, apenas porque é o ideal, né? Mas não precisa ser o mesmo nome, tá? Você pode botar qualquer coisa, o nome da prop pode ser qualquer coisa que você queira. Legal? Beleza. Salvei e aí perceba, ele está reclamando aqui desse name. Ele está dizendo basicamente o seguinte, se eu passar o mouse, ele vai dizer, olha só, esse componente header, ele não está esperando nenhuma prop. Por que você está mandando uma prop chamada name se lá no componente header eu não estou esperando absolutamente nada de prop? Então, e ele está certo, né? Eu realmente não estou esperando nada de prop lá. Então vamos para lá fazer o meu componente header ficar esperando uma prop. Beleza? Então vamos lá. Ó, as props a gente recebe como parâmetro em uma função, tá? Então, parâmetro chamado props, exatamente. Legal? O que é que a gente faz? E aqui vem o JavaScript normal, tá? Então, quando eu tenho um parâmetro específico que tem, por exemplo, um objeto, eu posso, ao invés de receber o parâmetro assim, eu já ponho o objeto com os itens que eu quero, né? Então, por exemplo, eu tenho o name e eu tenho o age. E aí eu já recebo automaticamente essas informações. Isso aqui em JavaScript já seria o suficiente. Contudo, a gente está usando TypeScript, então isso aqui não é o suficiente. Eu preciso especificar quem é cada um desses caras para eu conseguir usar eles, tá? Então, ó, geralmente no TypeScript, quando a gente tem um componente que vai receber props, eu crio um type especificamente para dizer quais são essas props, tá? Então, ó, props, e eu abro aqui e aí eu ponho. Então, por exemplo, eu vou receber name, que vai ser um string, e eu vou receber age, que vai ser um number. Pronto, criei minha prop. Agora eu preciso especificar ela aqui, tá? Então, seria mais ou menos assim, ó. Props, que é a minha props, né? Vai ser de que tipo? Do tipo props. Pronto, ele aceita, tá? Só que eu não quero receber o nome props. Eu quero fazer como o próprio JavaScript, né? Eu quero já receber o item específico mesmo. Então, eu já ponho o objeto aqui e aí eu já posso botar aqui, por exemplo, name e age. Pronto. E ele não reclama. Tá tudo certinho. Maravilha? E aí eu já uso, eu tenho já o name e o age aqui dentro. Então, eu venho para cá e eu ponho um olá. Name, por exemplo, tudo bem? E aí eu já faço o uso desse cara aqui, tá? Então, já vou botar o idade aqui também. Então, o age e eu vou botar um anos aqui, só para mostrar as duas informações. Então, salvei. Quando eu salvei, agora, ó, o header não está mais reclamando aqui, porque eu estou mandando o name e estou mandando o age. Então, se eu vim para cá, ó lá, olá Boniek, tudo bem? 90 anos. Ou seja, as informações elas estão aqui no meu componente principal, mas eu estou passando essas informações para o meu componente header e dentro dele eu recebo e, enfim, uso ela do jeito que eu quiser. Tá bom? Perfeito, então. Então, como eu falei, eu estou passando aqui uma variável, por isso que eu abri uma expressão. Mas se eu estivesse passando um valor fixo, eu simplesmente botar aqui, então, um Paulo, por exemplo. Então, salvei e ele põe, ó, olá Paulo, sem problema nenhum. Beleza?
Então, como eu quero deixar o negócio mais dinâmico, eu ponho um name aqui e aí ele passa a minha variável. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, uma observação agora. Tem vários detalhes que eu pulei, né, nessa explicação para que a gente tenha um conteúdo direto e sucinto que tenha o objetivo dele, que é nivelar o seu conhecimento. Beleza? Só que, claro, se você quer aprender React do básico, do começo, do jeito certo, o ideal é que você vá para o nosso curso de React, que aí lá sim eu vou ensinando para você cada detalhe bonitinho para você aprender cada coisa bonitinha, tá? Então, por exemplo, quando eu passo uma prop usando expressão, quando eu não passo usando expressão, por que usar expressão, por que não usar, enfim, tem várias coisas que eu vou passando ao longo do curso que, obviamente, aqui eu não vou passar, tá bom? Então eu vou resumir aqui alguns módulos de conteúdo em uma aula simples para você, tá? Mas, continuando, já vimos algumas coisas, né? Já demos um Hello World, já iniciamos a nossa aplicação, já conseguimos entender o que é o JSX, pelo menos de forma geral, né? Já conseguimos entender como é que a gente renderiza conteúdos da tela, né? Então, variáveis específicas, um texto aqui, uma div ali, enfim, um conteúdo mesmo assim para a gente ir montando a nossa tela. Beleza. A gente pode entender também como é que a gente faz para a gente ter informações que vão mudar ao longo do tempo, tá? E para isso, antes disso, vamos aprender a criar um botão que aí depois a gente clica nesse botão e muda alguma informação, tá bom? Então vamos lá, ó. Deixa eu vir para cá no conteúdo do meu site mesmo e eu vou colocar aqui um button. Então, um botãozinho, fechar aqui a minha tag button e aqui no meio eu vou botar um clique aqui. Então, salvei. Se eu vim para cá, ó lá, botãozinho, clique aqui. Só que esse botão ele não está fazendo absolutamente nada, né? Então o que eu tenho que fazer com ele? Vamos vir para cá e vamos botar uma ação nele. Então no JavaScript normal, sem ser no React, né? Como é que a gente faz para, no HTML e JavaScript, melhor dizendo. Como é que a gente faz para botar uma ação nesse botão? Eu posso vir aqui e eu ponho um onClick, né? Depois eu venho para cá, eu crio, boto aqui e aí eu ponho o nome da função, né? Então, função, pronto. E aí quando eu clicar ele vai executar, né? Com o React, mais especificamente com o JSX, eu não faço desse jeito. Eu faço nesse mesmo princípio, mas não desse jeito, tá? Eu faço o seguinte, eu uso um onClick com o C maiúsculo, tá? E aí eu ponho uma expressão e aqui nessa expressão eu vou botar apenas o nome da função que eu quero executar quando eu der um clique, tá? Na verdade eu crio uma função e aí eu passo a função para cá, tudo bem? Então, por exemplo, ó, eu posso colocar aqui uma função anônima aqui, botar uma funçãozinha anônima e aí dentro dela eu ponho um alert qualquer. Então, sei lá, clicou. Vamos testar? Salvei, vem para cá. Quando eu clico aqui, ele mostra, ó, clicou. Então, funcionou, certo? Então, ao invés de eu criar uma função aqui dentro, você percebe que aos poucos já vai ficando um pouco mais complicado de ver aqui esse código e entender, né? A gente pode melhorar ele e ajudar você a conseguir entender um pouquinho mais. Como? Criando uma função aqui. Então, a gente cria uma função aqui e a gente passa essa função para cá. Então, por exemplo, const, vamos chamar aqui de handle click. Então, gerencie o clique, né, basicamente. E aí, tá aqui a minha função. Eu vou dar um alertzinho nela aqui. E aí, eu vou botar um textinho qualquer. Então, clicou na função. Na função. Beleza. Agora, o que é que eu faço? Ao invés de eu criar alguma coisa aqui dentro, eu passo apenas o nome da função. Então, onClick igual, abro a expressão e passo o meu handle click, tá? Lembrando, não passa assim, porque assim ele vai executar essa função. Eu não quero que ele execute a função agora. Quero que ele execute, eu estou passando a função apenas, tá? Para ele ser executada quando? Quando tiver um clique. Então, salvei e agora vamos testar. Clicando aqui e olha lá, clicou na função. Ou seja, eu cliquei no botão, ele rodou essa função handle click, que por si só tem esse código aqui dentro dela, que é o alert. Beleza? Então, show de bola. Com esse, aprendendo, né, como é que a gente faz para fazer um clique, aos poucos a gente já consegue ir deixando a nossa interface um pouco mais dinâmica.
Então, por exemplo, vamos botar aqui algumas informações específicas para serem modificadas, por exemplo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? E aí já aproveitando para ensinar um pouquinho mais coisas, né? Então, vamos botar aqui nessa div uma estilização qualquer. Então, vou botar aqui sei lá, um style. E aí, lembrando, né, o style não é o mesmo do CSS, então eu não faço assim e vou começando a botar propriedades, tá? Eu crio um objeto e aí aqui eu vou botando propriedades, tá? Então, por exemplo, vou botar aqui um background color e aí o background color, vamos botar aqui um vermelho. Então, FF0000 é o vermelho. Então, automaticamente essa div aqui, ela vai ficar com um fundo, ó, vermelho. Show de bola. É feio? Óbvio que é feio, mas vamos aprendendo como é que a gente usa, tá? A gente vai deixar bonito depois. Então, feito isso aqui, agora eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer que quando eu clique nesse botão, esse cara ele não fique mais vermelho, ele fique na verdade agora azul, tá? Como é que eu faço isso? No React, e aí esse é um ensinamento muito grande para quem não é acostumado com React, tá? No React, quando eu quero fazer alguma coisa, eu não vou simplesmente, principalmente com relação à alteração na tela, eu não vou simplesmente, vai lá naquela div e muda alguma coisa. Não, eu não faço isso. O que eu faço? Eu faço uma alteração indireta. O que significa isso? Eu vou fazer o seguinte, ó, por exemplo, eu crio uma variável aqui, então vamos botar aqui um BG, crio uma variável com o meu vermelho, por exemplo, e aí eu ponho essa variável aqui, no caso assim não, né? Eu ponho a variável mesmo aqui, e aí o que eu faço? Quando eu quero alterar o background, por exemplo, eu não vou lá na div e altero o background, eu altero a minha variável, tá? Porque o React ele está monitorando modificações a todo momento, para ele renderizar apenas o que interessa, o que foi modificado, tá? Então, quando eu modifico uma variável, ele vê, opa, essa variável foi modificada e essa variável está sendo usada aqui, ali e acolá. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui, ali e acolá e eu vou re-renderizar. Eu vou renderizar novamente. Tudo bem? Beleza. Essas variáveis que mudam de valor, a gente chama de state, tá? Então, como é que eu faço para criar um state? É desse jeito aqui? Não. Isso aqui é uma variável normal, tá? Para eu criar um state, eu vou usar um hook. E aí a gente já começa a avançar um pouquinho mais no React, tá? Então, ó, vamos vir para cá. Eu vou dar um import from. From quem? From o próprio React. Então, vou importar do próprio React aqui um negocinho que se chama useState, tá? É uma função esse cara. E com essa função eu consigo criar uma state. Uma state, como eu falei, nada mais é do que uma variável que pode modificar. E aí quando ela modifica, ocasiona uma re-renderização daquele local onde ela está sendo utilizada. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, vou vir para cá. Ao invés de eu criar uma variável assim, eu vou criar ela assim, ó, const. E aí eu crio aqui um array e dou um useState. E aí, nesse useState, o primeiro parâmetro é o valor inicial, é o valor que vai começar. Então, vamos criar aqui, por exemplo, com um vermelho, tá? E aí, aqui nesse array, eu consigo colocar duas informações. A primeira, o nome da variável, então vamos chamar de BG, e dou uma vírgula. O segundo item, ele vai ser a função que eu uso para trocar o valor do BG. Então, ó, vamos chamar de setBG, tá? Eu vou usar esses dois para você entender como é que funciona, beleza? Então, ó, quando eu ponho essa linha aqui, eu estou criando, na verdade, uma state chamada BG, com o valor inicial, tá aqui, ó, o vermelhinho, tá? E aí eu estou utilizando ela aqui, já estou mandando esse BG para cá, tá? Então, se eu salvar aqui, perceba, vai continuar vermelho. Então, tá funcionando aqui a minha state, tudo bem? O que é que eu vou fazer agora? Eu quero que quando eu clique no botão, ele não faça esse alert mais. Ele simplesmente troque esse vermelho para azul. Então, eu vou trocar a state de vermelho para azul, certo? Como é que eu faço? Eu venho aqui, vamos remover esse alert, e aí eu uso o meu setBG, a minha função.
e aí eu passo aqui algum valor para ela, que esse valor vai ser inserido dentro da minha state BG, tá? Então, por exemplo, vamos botar um azul, né? Então, vai ser um 0000FF, que é o azul, tá? Então, quando eu clicar, ele vai executar isso aqui, que vai setar no BG esse valor. Simples assim. Quando ele setar esse valor, automaticamente, ó, como o BG está sendo utilizado em algum lugar, eu também vou re-renderizar essa área aqui. Que no caso, como é a div principal, eu vou re-renderizar tudo, né? Então, vamos lá. Atualizei aqui, tá tudo bonitinho aqui, vou clicar. Cliquei, pronto, ficou azul. Legal? Então, automaticamente, eu já estou conseguindo trocar alguma informação, alguma coisa, utilizando ações. Então, eu estou utilizando aqui componentes, eu estou utilizando um evento, né, de clique, no caso. Eu estou fazendo uma troca através de um state. Legal? Então, eu já estou fazendo aqui várias coisas legais. Beleza. Agora, vamos dificultar um pouquinho mais para a gente finalizar essa parte de nivelamento, tá? Que é o seguinte, vamos fazer renderização condicional. O que é que significa isso? Significa basicamente quando eu quero renderizar alguma coisa ou mostrar alguma coisa na tela com alguma condição, baseado em alguma condição. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui, vamos transformar esses caras aqui em states também, tá? E aí eu vou ter uma idade, certo? Que eu vou criar dois botõezinhos. Quando eu clicar em um botão, a minha idade vai para 20. Quando eu clicar em outro botão, a minha idade vai para 90, por exemplo, tá? E aí o que é que vai acontecer? Eu quero que, se eu for maior do que, sei lá, 30 anos, por exemplo, ele vai aparecer outra coisa na tela. Se eu for menor, ele não vai aparecer essa outra coisa. Tudo bem? E aí você vai entender bonitinho quando a gente fizer aqui o processo. Então vamos lá, ó. Vou remover esse age daqui e eu vou transformar ele em uma state. Então, const age set age use state e aí eu passo aqui o meu 90 inicial. Show de bola, beleza. Eu vou transformar esse boneco aqui em um state também, tá? Então, no caso aqui vai ser name set name use state e aqui a gente põe boneco, tá? Como elas já estão sendo usadas aqui, ela usa como se fosse uma variável mesmo, tá? Então, nem se preocupa com isso. Beleza. Temos 3 states aqui agora e aí eu vou brincar com elas aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos criar 2 botões, tá? Um botão, que já está aqui, eu vou reaproveitar ele, vai ser tenho 20 anos. E esse botão, ele vai fazer o seguinte, ele vai executar aqui vamos chamar aqui de handle 20. E aí vamos criar aqui const handle 20, funçãozinha. Quando clicar nela, o que eu vou fazer? Set age 20. Simples assim, tá? E aí eu vou criar uma outra aqui, que vamos chamar de handle 90, por exemplo, que vai ser tenho 90 anos. Vamos criar essa outra aqui, handle 90, set age 90. Beleza. Então, isso significa o quê? Deixa eu tirar esse tracinho daqui. Significa que quando eu clicar aqui, eu vou setar como 20. Quando eu clicar aqui, eu vou setar como 90, tá? Vamos testar? Salvei, atualizei aqui e olha lá. Tenho aqui, olá, Boniek, tudo bem? 90 anos, que inclusive está no header, né? Essa informação está sendo usada por outro componente. Então, vou clicar aqui em tenho 20. Quando eu clico, o que acontece? Ele trocou o meu age para 20. Como ele trocou o age para 20, quem está usando o age? O meu header está usando. Então, ele renderiza novamente o meu header. E aí, ó, fica o 20 aqui. Então, perceba, quando eu criei esse botão aqui, eu criei ele apenas para trocar a idade. Mas perceba que a consequência é que até coisas lá dentro de outro componente são modificadas. Legal? Porque é exatamente assim que o React funciona. Você vai fazer alterações por tabela, tá? Então, se você interconectar tudo bonitinho, quando você fizer alteração em um local simples, você vai causar um efeito em cadeia em outros locais do seu site, de forma que fica todo mundo sincronizado bonitinho, tá? Então, ó, 90, 20, 90, 20, 90, 20. Show?
Beleza. O que eu quero fazer aqui agora? Quando eu tiver 20 anos, eu quero que apareça alguma coisa. Abaixo desses botões aqui, por exemplo. E quando eu tiver 90, eu quero que apareça outra coisa. Ou que não apareça nada, por exemplo. Tá? Então, como é que eu faço? Para eu fazer uma exibição condicional, no caso aqui, ó, abaixo dos botões, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu abro uma expressão e aí eu faço o seguinte. Eu faço uma condição e 2i comercial e eu ponho o que eu quero. Tá? Então, por exemplo, ó, quando o age for maior do que, sei lá, 30, e aí eu vou exibir um texto. Então eu ponho aqui uma stringzinha e ponho um texto qualquer, tá? Então que texto vai ser? Sei lá, vamos botar aqui, eu sou maior de 30 anos. Pronto. Salvei e vamos lá. Atualizei aqui e olha lá, como eu tenho 90 anos, já aparece aqui, ó, eu sou maior de 30 anos. Se eu botar 20, automaticamente, ó, sumiu essa minha área aqui. Então sumiu o meu texto aqui. Não tem mais texto algum aqui. Legal? Então, claro, eu fiz isso com um texto simples, mas eu posso fazer com outra coisa totalmente diferente. Então, por exemplo, ó, vamos botar aqui para que quando age for, vamos supor, já sei, vamos fazer com que esses botões aqui eles apareçam dependendo de uma ocasião ou de outra. Então, por exemplo, ó, vamos fazer o seguinte. Botar aqui. Quando age for igual a 90, então, quando eu tiver 90 anos, o que é que eu quero que aconteça? Eu quero que apareça o botão de 20, certo? Que aí me possibilita ir para 20 anos. Então, eu vou dar um Enter aqui para ficar mais organizado. E aí eu venho, ó, com esse botão de 20 e eu jogo ele aqui. Então, pronto. Quando eu tiver 90 anos, o botão de 20 aparece. Eu vou fazer a mesma condição para esse outro botão aqui. É uma outra condição, né? Então, ó, quando age for 20, o que é que eu faço? Eu venho para cá, botar aqui e aperto e mostro, né, o botão de 90 anos. Então, eu tenho agora duas condições, duas renderizações condicionais acontecendo. Qual é o resultado disso? Vamos lá. Ó, deixa eu atualizar aqui. Quando eu tiver 90 anos, ó, tenho 90, aparece o botão de 20. Quando eu clico nele, eu fico com 20 anos e aí aparece, ó, o botão de 90. Cliquei, 90 anos, aparece o botão de 20. Legal? E eu posso fazer ainda outras alterações. Então, por exemplo, eu quero que quando eu tenha 20 anos fique verde. Quando eu quero ter 90 anos ele fique vermelho. Então, eu posso fazer alterações aqui mesmo, né? Então, setAge para 20 e setBG vai para botar um verde, né? Então 00FF00 e aqui quando eu tiver 90 aí ele fica vermelho. Então setBG FF0000. Salvei, atualizei, tá vermelho, cliquei aqui, ó, fica verde. Tenho 20 anos. Cliquei em 90, vem para 90, cliquei em 20, vem para 20, 90, 20, 90, 20, enfim. Estou fazendo alterações na minha tela com direito à renderização condicional. Beleza? Maravilha. Agora vamos fazer uma parte que é extremamente útil você saber para quando você estiver fazendo as suas aplicações, tá? Que é como é que você renderiza listas. Então, vamos supor que eu tenho uma lista lá de, sei lá, 5 nomes. Como é que eu renderizo essa lista de 5 nomes, por exemplo? Então, vamos lá, vamos fazer esse processo acontecer. Eu venho para cá, vamos criar aqui, eu vou criar aqui uma lista qualquer, pode ser dentro de uma state ou pode ser fora, tá? Não importa. Se você criar dentro, claro, isso possibilita de você alterar essa lista no futuro, tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui uma list, set list. Toda state eu tenho que ter uma função que seta o valor daquilo, tá? Então, use state, e aí aqui eu não vou passar um string nenhum, eu vou passar um array, né? Então, abro o array, dou um enter aqui para ficar mais organizado, tá? E aí aqui eu vou passar algumas frases, tá? Então, vamos botar aqui, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Beleza, frase 1. Frase 2. Aqui vai uma frase poética. Beleza, frase linda. Aqui uma terceira frase
que a inspiração desse programador é pouca. Então, já vem aqui a minha terceira frase, tá? Então, agora o que eu tenho? Uma constante, uma state, né, melhor dizendo, list, chamada list, que ela tem um array com 3 strings dentro desse array, 3 frases, né? Então, aqui, beleza. Como é que eu faço para mostrar essas frases na tela aqui? Vamos lá. Vamos vir aqui, abaixo aqui do botão, né? A gente pode botar aqui, eu vou botar uma linha horizontal e aí logo abaixo dessa linha horizontal a gente põe as nossas frases, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um UL, fechar o L aqui, e aí aqui no meio eu ponho o meu li, tá? E o HTML normal, né? O meu lizinho aqui. Então, como é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir uma expressão e eu vou rodar uma função do JavaScript chamada map. A função map, ela basicamente faz o quê? Ela vai, em cada item de um array específico, ela vai executar uma função naquele item. Legal? Então, ó, list.map, a funçãozinha, né? E aí eu passo uma função para dentro do meu map. Então, criar aqui uma função. E aí aqui eu tenho o meu item e eu tenho o meu index. Index, que no caso é a expressão numérica, né, daquele item específico, se é o item 1, se é o item 2, o 3, etc. Tá? Então, beleza. Aqui é o resultado da minha função e aí eu posso aproveitar aqui e colocar um li, por exemplo. Então, coloquei um li aqui no resultado da minha função. E aqui o que é que eu faço? Eu venho para cá e eu ponho, por exemplo, item para ser exibida. Então, eu posso chamar de item, eu posso chamar de frase, né? Frase fica melhor. Então, coloquei aqui. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou dar um map em um array, ou seja, eu vou rodar essa função aqui repetidas vezes, né? Dependendo de quantos itens estiverem dentro do meu array. E aí, em cada uma vezes dessa, eu vou jogar isso aqui na tela, com a frase da vez. Então, salvei e vamos ver se vai funcionar? Vamos vir para cá e olha lá, o rato roeu a roupa, aqui vai uma frase poética, a inspiração do programador é pouca, ou seja, exibi aqui os meus itens. Fiz uma exibição de lista. Então, estou criando uma loja virtual, vai mostrar os produtos, como é que eu faço? Assim, estou criando um sistema de estoque, que vão ter lá a lista dos meus produtos, né, em forma de tabela. Como é que eu faço? Assim, legal? Então, é muito simples de eu jogar aqui uma lista de coisas, né, com o React, beleza? Um detalhezinho importante. Se a gente abrir aqui o inspecionar e vir aqui em console, você vai ver, deixa eu dar uma atualizada aqui, você vai ver um erro aqui, tá? Que ele vai dizer o seguinte, ó, cada filho na lista precisa ter um key, uma prop key única. O que é uma prop? Já sabe, né, o que é. E o nome da prop está aqui, chamada key, e ela tem que ser única. O que é isso? Eu preciso ter em cada elemento do meu map que eu rodar, ou pelo menos o principal, né, dele, o primeiro, né, eu preciso ter uma prop chamada key, que ela tem que ter um valor único, tá? Ou seja, em cada frase eu tenho que ter um valor diferente, tá? E por isso que eu peguei o segundo parâmetro aqui, index, porque eu posso usar ele. Então eu ponho aqui, ó, index e pronto. Isso aqui vai identificar na memória do React qual é o item daquela frase específica, tudo bem? Então, se eu trocar a frase, por exemplo, ele vai lá naquela frase e troca ela no HTML. Então, ó, salvei, atualizei e agora não aparece mais aqueles erros, tá? Ele aparece dois avisos aqui. Os avisos são: o setName não tá, ele foi criado, mas não está sendo usado, e o setList também não está sendo usado. Por quê? Porque eu criei aqui, ó, duas states, melhor dizendo, mas eu não usei setName em lugar algum. E também não usei setList em lugar algum. E aí ele avisa aqui, ó, você criou o bagulho, mas você não está usando o negócio. Então, simples assim, não é erro mesmo, é só um aviso, tá bom? Então, basicamente, com esse conhecimento, a gente já pode dizer que você pegou a visão geral do React, como é que ele funciona, que ele trabalha com componentes, que você cria states que você consegue modificar, que quando você modifica elas, há um efeito em cadeia, né, que modifica outras coisas, que você tem eventos que você consegue criar a função
e jogar o evento dentro do elemento, a renderização condicional, um loop, né? A gente criou um loop aqui basicamente, né? Que você pode fazer a mesma coisa com o for também. Então, você consegue executar JavaScript aqui. Então, você consegue fazer com o for também do mesmo jeito. Tudo bem? Então, entendemos o que são props, o que são componentes, como é que renderiza, o JSX, enfim. E aí, terminamos de fazer a nossa aplicação. Quero desligar ela. Como é que eu faço? Eu vou lá no terminal, que está aqui, aberto ainda, né? E eu dou um Ctrl C. Ctrl C, ele vai perguntar se eu quero finalizar. Eu dou um S, Enter e pronto. Limpei aqui a tela, pronto. Não está mais executando minha aplicação. Então, se eu vim aqui e dar uma atualizada aqui na tela, olha lá, ele vai ficar carregando e daqui a pouco ele vai dizer que não. Não estou conseguindo acessar esse site. Por quê? Porque para eu executar o meu código, eu preciso que o React ele esteja monitorando os arquivos. Tá? Isso pelo menos na etapa de desenvolvimento, enquanto eu estou criando o negócio. Então, existe todo o processo do React, como eu falei, identificar o meu código, entender como é que ele está funcionando, e aí ele interpreta e gera o resultado final para a gente. Então, precisa haver um negócio monitorando aí. Tudo bem? Então, maravilha, espero que você tenha gostado dessa introdução geral para capacitar um pouquinho mais você a conseguir acompanhar os projetos que a gente vai fazer, tudo bem? Então, espero que você tenha gostado dessa aula e vai lá partir desenvolver os projetos. Vamos lá!